Hora de informação exclusiva no Cruzeiro. Filho de Tite, o Matheus Bac, foi chamado para uma reunião a portas fechadas com dirigentes cruzeirenses na semana passada. No encontro, que foi rápido, Matheus Bac ouviu dos dirigentes cruzeirenses que ele não deve mais se manifestar à beira do campo, como ocorreu na vitória por 2-0 contra o América. Você vai lembrar, o Matheus Bac estava muito irritado com a arbitragem, o Tite tentou contê-lo, tentou acalmá-lo, e a reação do Matheus foi extremamente grosseira com o seu pai, que é também o treinador principal. A repercussão pro Tite foi péssima nas redes sociais, entre torcedores do Cruzeiro e na mídia especializada. A imagem que ficou é de um Tite ainda mais fragilizado, enfraquecido, por conta desse comportamento hostil do filho. E aí vale a lembrança de que o Tite, na teoria, só volta a trabalhar no Cruzeiro e volta ao mercado de trabalho para ver se a carreira do filho deslanche. O Matheus prometeu ser mais prudente e mais cauteloso nas ações à beira do campo, embora vá continuar com total autonomia para trabalhar no dia a dia, com jogadores, com comissão técnica e também diretoria. Só para completar, registrar que a situação do Tite no Cruzeiro segue bastante ruim. A tendência é que ele só escape da demissão se vencer o Campeonato Mineiro, uma eliminação pro Pouso Alegre nas semifinais, ou a perda do título, seja para Atlético ou para América, deve determinar a dispensa do treinador. Bruno Rodrigues de volta ao Cruzeiro aí para fazer os exames médicos, né, e assinar contrato de empréstimo até o final do ano. Samuca, tem bastidores aí dessa negociação? Pesou muito essa questão da vontade do atleta? Esse negócio que o pessoal está questionando aqui, o cara ligar para o Pedrinho, acho que passou por uma avaliação técnica também, né? Sim, obviamente, né? Ele tinha outra possibilidade, ou existiam outras possibilidades, clubes de São Paulo, inclusive, o Internacional, o Pessolano conhece muito o Bruno, né? Mais alguns outros aí. Queriam um jogador e ele realmente procurou o Cruzeiro, falou com o Pedro, demonstrou um desejo de vir para o Cruzeiro, claro, né? Com o Cruzeiro avaliando se era possível, não é? Ah, não, ele me pediu, então beleza, tá dado o aval, é contratar. E aí o Pedro passou para uma avaliação de todo o departamento de futebol e as partes conversaram, o Palmeiras paga uma parte aí do salário. O Cruzeiro complementa com o outro, um empréstimo sem custos, né, até o final do ano. E vamos torcer aí pro Bruno se recuperar, né? Ele teve muita infelicidade, né? O que eu acho que não dá pra chegar, o Caramujo, e aí, nossa, a torcida do Palmeiras detesta o jogador. Gente, a gente viu o que o Bruno é capaz aqui jogando em 22, 23. Você não precisa de nenhuma avaliação de torcedor do Palmeiras, porque lá ele não jogou realmente. Ele chegou... atuou alguns jogos do Paulista, teve uma lesão no joelho, passou por cirurgia. No período de recuperação ele teve uma igual a do Caio Jorge. Quando o Caio estava lá. Patelar, sim. Né? E aí é uma lesão muito grave e ele voltou desde, acho que agosto, setembro do ano passado, ele treina normalmente. Então é uma situação que o Cruzeiro encontra e o atleta vem. O torcedor do Cruzeiro viu aí, 23, se o Cruzeiro ficou na Série A, tem muito do Bruno Rodrigues. Foram 8 gols e 4 assistências em 35 jogos. Então, o torcedor do Palmeiras é óbvio, ele não jogou lá, ué. Agora, você pode discutir, concordar ou não concordar. Eu acho que precisa de mais um. E um pronto, né? Penso que o Bruno, se ele conseguir treinar, estar 100%, acho que ele ajuda. Com sinceridade. E eu sou da seguinte opinião, Caramujo. Eu prefiro muito mais torcer para dar certo do que ir para rede social e já acabar com tudo, porque a chance de se acertar vai ser a maioria sempre. Falar que fulano não vai dar certo, que não dá, a maioria você vai acertar, porque são poucos jogadores que chegam e conseguem desempenhar, né? Então quem falou lá atrás de Sinisterra, de Wanderson, não sei o quê, a maioria, véio. Agora, vai procurar aí quem falou do Caio Jorge na época. A maioria também, e hoje tá tudo aí fazendo K, né? Então é muito fácil. Aí se o Bruno fizer bons jogos e for importante, esses aí não vão aparecer, é o que sempre acontece em rede social, né?
É uma negociação de risco baixo e que acho que evidencia aquilo que o Cruzeiro tem, que o departamento de futebol do Cruzeiro tem falado, né? Não, o elenco está fechado e não existe grandes pretensões de fazer contratações nessa janela de transferências. O Samuca falou sobre a necessidade de vir mais um. Eu, com sinceridade, não acredito que virá, tá? Eu acho que o Bruno Rodrigues está vindo numa condição muito específica, que nós tivemos muitas lesões num período curto nesse setor. Ele demonstrou muita vontade de vir e está vindo num empréstimo sem custos e com o Palmeiras arcando com boa parte aí dos seus, metade mais ou menos, né, dos seus vencimentos. É um jogador que eu torço muito para que recupere o seu bom futebol aqui no Cruzeiro, que possa mostrar aquele futebol que fez com que o Palmeiras lá atrás tivesse interesse em contratá-lo. Ele estava aqui numa equipe que estava brigando para não cair, se destacou e foi para um Palmeiras que já naquela época e como é até hoje, briga por todos os títulos que disputa. Então que ele possa demonstrar esse futebol aqui no Cruzeiro. Mas eu acho que a gente não pode ignorar os sinais, tá? Quando o Palmeiras, esse Palmeiras aí da Leila, do Abel, quando eles colocam jogadores como negociáveis para o futebol brasileiro, normalmente são atletas que não conseguem engrenar e jogar aquilo que em algum momento já jogaram com a camisa do Palmeiras. E aí a gente tem exemplo do Gabriel Menino, do Rony, do Dudu, entre outros. Então, são sinais que estão aí, eles podem ser ignorados ou não, eu não vou ignorar esses sinais. Entendo que hoje, até pela quantidade de lesões que tem nesse setor no Cruzeiro e pela incapacidade, por exemplo, do Wanderson de entregar o que ele entregou no Internacional, os números que ele entregou no Internacional ele nunca entregou aqui no Cruzeiro, eu acredito que ele vai ajudar. Ele deve chegar e deve jogar e deve ajudar. E tomara que consiga recuperar o seu bom futebol aqui. Mas é o que é. Não dá pra gente tratar como uma certeza de que vai chegar, vestir a camisa e dar um retorno imediato, como, por exemplo, a gente tratou a contratação do Gerson, porque são jogadores nesse momento de prateleiras assim diferentes e de momentos muito distintos nas suas carreiras e até o módulo da negociação, né, evidencia isso também. O Bruno inicialmente chega para disputar posição. Não dá para pensar no Bruno Rodrigues elevando o nível, por exemplo, do time titular, né? Justamente porque é um jogador que há praticamente 3 temporadas não joga tanto. Então é impossível afirmar com certeza que ele vai ser um titular, mas tem algum potencial para isso. Eu acho que se o Bruno se aproximar do que fez lá em 2023, ele pode perfeitamente brigar por titularidade porque tem qualidade, né? Mas inicialmente já é um cara que, em termos de composição de elenco, eu vejo agregando, até mesmo pela reta final dele de 2025, que ele já estava conseguindo fazer jogos com uma maior desenvoltura. Mas fato é que o Cruzeiro precisa de mais um jogador, de um jogador de um patamar mais elevado em relação ao Bruno Rodrigues. Eu acho isso positivo até pro Bruno Rodrigues, principalmente pro Cruzeiro, mas pro Bruno também, porque se o Bruno chega como o único reforço pra ponta, acho que até de uma forma instintiva o torcedor do Cruzeiro vai olhar o Bruno como o salvador da pátria dentro da posição. E ele não pode ter esse status. Tá errado. Mas aí é o ponto do Cruzeiro só trazer o Bruno para essa posição. Mas eu acho que isso pode acontecer. Então entra aí, para mim, a importância de se trazer um jogador que realmente o torcedor possa estar cobrando com um pouquinho mais de veemência e o próprio Bruno tá tendo mais tranquilidade para se afirmar dentro do elenco do Cruzeiro como um cara útil para, no mínimo, compor o plantel. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.